Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Arthur, eu sou estudante de medicina. Vou falar um pouco para vocês sobre quantidade. Esse vídeo é sobre quantidade e qualidade. Eu acho que eu, como uma pessoa que já vai fazer 4 anos que eu estudo para provas e agora vestibular de maneira geral, eu acredito que eu tenho bem experiência para falar do que eu vim falar aqui, né? E assim, quando começou a vibe de estudar para provas, eu comecei a estudar em 2019 para 2020, foi o ano que eu terminei o ensino médio. Mas eu estudava, tipo assim, avulso, tipo, mas eu não estudava de maneira concisa, eu só queria fazer uma prova e era isso, entendeu? Eu não tinha ainda o domínio da matemática, eu ficava fugindo da matemática. E naquele período, eu achava que quantidade era mais importante, eu tinha que estudar muitas horas, eu tinha que estudar muito, eu tinha que ficar muito tempo sentado e marcando hora e tudo. E cara, tipo assim, tecnicamente, não tá errado, entendeu? Mas assim, o que eu quero que vocês tenham em mente e pensem de como eu penso até hoje. Foque na sua qualidade do seu estudo. E como consequência, ou seja, você tem uma causa, como consequência você vai ter quantidades muito grandes de estudos. Por exemplo, eu estudo, na minha reta final, eu estava estudando mais de 6 horas por dia. Cara, mas eu não acordei e falei assim, pô, vou estudar 6 horas hoje. Porque isso é irrelevante, tá? Colocando em minutos, isso é irrelevante. Por quê? Porque você está estudando para eu tô falando de pessoas aqui que estão estudando para uma prova bem difícil. Ah, Arthur, eu quero uma escola militar. Você tem que estudar, dependendo da escola militar, de SPSEC para cima, você tem que estudar muito, muito mesmo. Uma ITA aí, mas não vou nem falar, porque tem que estudar muito mesmo. E medicina. Ah, tu quer medicina. Se for uma faculdade concorrida, cara, medicina de maneira geral já é difícil. Imagina uma faculdade muito concorrida, tipo a USP, tipo a Albert Einstein, tipo a Unesp, a Unicamp. Então, tipo assim, só por aí tu já imagina que o negócio é bem difícil. Então, o foco vai ser, tipo assim, na qualidade do que na quantidade. E como consequência de você estar com qualidade, você vai estar muitas horas, entendeu? E aí, que eu entro pra vocês, por exemplo, eu tive um bom rendimento estudando 3 horas por dia com uma prova que era muito difícil, mas eu tive um bom rendimento. Primeiro, eu já tinha base, né? Não vou colocar aqui. E segundo, eu já sabia estudar. E terceiro, eu não perdia tempo. Era 3 horas, 3 horas. Mas, por exemplo, eu não acordava, nem eu vejo pessoas fazendo assim, vou acordar hoje, vou estudar 8 horas. Cara, estudar 8 horas é consequente de você estudar com qualidade. E o que é estudar com qualidade? É focar no que você tem dificuldade. É isso, entendeu? Assim, de maneira bem grossa. Por quê? Por que eu falo isso? Porque assim, na matemática, por exemplo, eu pegava uma prova do meu vestibular que eu ia fazer, que era a UEMA, Universidade Estadual do Maranhão, e aí eu via, pô, de matemática, eu acertei de 5, eu acertei 4 questões. Aí eu ia olhar, pô, por que eu errei essa questão? Eu errei por cálculo, por besteira, por atenção, por falta de conteúdo. Normalmente era por besteira, tipo, normalmente não era por falta de conteúdo. Até porque no ano antes eu tinha estudado com as provas militares, então minha base de matemática ficou muito boa, muito boa. Eu errava por besteira, uma vírgula, esse tipo de coisa, besteira. Aí eu falei, pô, eu tenho que treinar mais essa atenção de eu fazer esses cálculos assim. E aí quem me ajudou a fazer esse tipo de cálculo rápido, de cabeça, com vírgula, foi o Enem, a prova do Enem, tá? Então, eu peguei a prova do Enem, porque a prova do Enem é muitas questões para pouco tempo. O que você tem que fazer? Tem que treinar o seu cérebro para fazer de cabeça. E aí foi a partir da prova do Enem que eu consegui administrar mais essa parte de fazer cálculo, fazer questões, ler questões muito rápidas e responder super rápido, entendeu? Foi a partir do Enem, tá vendo? Como a prova me ajudou a fazer isso. E a partir disso eu parei de ter dificuldade de errar besteira por atenção, entendeu? Outra coisa, qualidade, questões. Pô, normalmente quando eu acordar para botar meu cronograma, eu tinha um objetivo de fazer 100 questões por dia. Então eu tinha que fazer no dia 100 questões, tipo assim, não interessa o que acontecesse, eu tinha que fazer questões. Tu fiz 150, bom, tu fez 102, legal, tu passou de 100, é isso. Então, tipo assim, eu sempre fui bem realista. Com o tempo eu fui aumentando. Tipo assim, eu colocava isso não é no início não, tá pessoal? No início eu coloquei 30 questões e pronto, é isso, acabou. Eu colocava 30 questões, aí minha cabeça já tava explodindo. Aí eu ia tentando, aí no outro dia eu aumentava mais 5, aí assim, até chegar em 100. Aí chegar em 100 eu falei, pô, eu tenho que fazer no mínimo no dia 100 questões. E flashcard, eu tinha que fazer 100 flashcards do Anki. Então, no dia eu tinha que fazer 100 flashcards e tinha que fazer 100 questões. É isso. Estudei 8 horas, não importa, cara. Tipo assim, tu pegou 100 questões, terminou em 3 horas, legal. Tem mais tempo? Tem, então faça mais questões. Arthur, em 6 horas eu fiz 150 questões. Fez 150 questões, bateu tua quantidade de revisões ou o que tu tinha que fazer de revisão? Sim, então essa é a qualidade. Não importa quantas outras dou. Tipo assim, eu marco até hoje por conta das pausas. Tipo assim, tem que pausar, respiro, vou ali, faço alguma coisa, ou eu faço muito isso. Tipo assim, eu tô estudando, aí os 30 minutos, né, boto 30 minutos. Aí no começo, assim que eu acordo, eu não faço isso, eu pego direto, eu pego 30 minutos, eu nem pauso, eu pego 1h30 direto, seguido. Por quê? Porque eu já tenho foco, entendeu? Você que não tem, você tem que começar pausando, o lento, você vai, para, volta, é assim.
Eu já tenho uma base boa no foco, então, tipo assim, mas no início eu pegava 30 minutos, pra mim era uma loucura, tipo, 30 minutos, passar 30 minutos em foco era loucura. Aí hoje, um dia eu passo mais de 1 hora, aí eu passo 1 hora e meia em foco. Passei essa 1 hora e meia em foco, aí o que acontece? Eu pauso, vou fazer alguma coisa mecânica, tipo lavar louça, limpar alguma coisa na casa, organizar alguma coisa, aí eu organizo minha área de estudo, aí eu pego e volto. Aí eu vou fazer questão, e assim, é 30 minutos e 5 minutos de pausa para fazer alguma coisa. Sempre assim, sempre intercalando. Eu acho que isso é bem interessante. E sempre tenta fazer alguma coisa mecânica. Por que mecânica? Porque o seu corpo, ele vai fazer coisas que são manuais, que não exigem tanta energia do cérebro. E como não exige tanta energia do cérebro, não vai ter necessidade de ele gastar energia pensando em fazer aquilo. Por exemplo, você vai lavar a louça, ninguém gasta energia pensando para lavar a louça. Você vai lá e lava, é uma coisa manual, executiva. Então é muito bom para o seu cérebro, você não vai sobrecarregar ele. Agora, se você está estudando, cansado, já a cabeça já tá pipocando e você tá vendo um negócio, não tá entendendo, aí você faz uma pausa e vai mexer no Instagram, cara, você tá fritando o seu cérebro, porque o seu cérebro ele tem que pegar aquela energia que tá no cérebro e focar na atenção que é um vídeo, entendeu? E é isso, e fora o desgaste visual, por exemplo, eu tenho problema de visão, então se eu tô estudando aqui, for pegar e for pro Instagram, cara, isso frita meus olhos, eu fico ruim, tenho que ficar passando colírio, porque eu tenho astigmatismo, que é uma doença de visão. Então é muito ruim quando chega à noite, eu fico com muita dificuldade de chegar, fico cansado, eu tenho também vista cansada, então pra mim é muito ruim. Então, tipo assim, isso é um fator que acontece, entendeu? Tipo assim, que é uma coisa que você tem que evitar justamente para você economizar energia, para colocar energia em outra coisa que é importante, que é o seu estudo. É isso que eu tô querendo dizer para você. Então é mais interessante você focar na qualidade que você quer executar do que realmente na quantidade. Quantidade, cara, você vai ver depois com o passar do tempo. É interessante no começo você botar, pô, vou estudar uns 4 horas. Se você nunca estudou, eu acho muito difícil você estudar 4 horas, mas se você já estuda, você fala, pô, vou estudar 4 horas hoje. Aí você estuda 4 horas. Com o tempo você vai ver que é mais interessante, ainda mais pessoas, ainda mais, eu tô falando aqui, que vão prestar vestibular mais concorrido, que é mais interessante você focar na qualidade. Porque, por exemplo, a USP, cara, 80 questão de 90 você tem que fazer para poder passar na USP, entendeu? E na primeira fase ainda, na primeira fase, tipo assim, 80 questões de 90, cara. Você tem basicamente quase fechar a prova, entendeu? Tem que errar poucas questões para estar na classificação, fora a segunda fase e a terceira fase. Então, um vestibular da SpaceX, por exemplo, tem que acertar muitas questões. A ESA, que é uma escola mais ou menos assim, você tem que acertar muitas questões para poder estar no quadrúplo de vaga, pô. É uma coisa assim muito simples. Então, tipo assim, com o passar do tempo você vai ver que, tipo, cara, eu tenho que focar na qualidade do meu estudo, tenho que estudar bem, tenho que reter essa informação do que me preocupar com horas. Horas, foda-se, entendeu? Ah, vou passar 5 horas estudando esse assunto. Foda-se, não interessa, não tem que estudar 5 horas para poder aprender aquele assunto, então você tem que estudar 5 horas. Ou tem que estudar tanto de hora, ou eu mesmo, eu só vou botar assunto quando eu pego aquele assunto, entendeu? Por exemplo, eu estou estudando geometria analítica, eu só termino de ver outra coisa quando eu termino geometria analítica todinha. Então, pra mim, isso funciona muito, cara. Tem pessoas que não, que preferem quebrar o assunto. Eu não. Eu começo desde do que é uma reta, vou estudando a partir de circunferência, vou estudando o que é a circunferência, a condição de existência da circunferência, como é classificar a circunferência, depois eu vou ver problemas envolvendo circunferência, aí eu dou uma pausa, aí não, eu volto, até eu vou em cônicas, que é cônica é uma parte da geometria que você estuda. Tem pessoas que não estudam, mas dependendo do vestibular que você vai prestar, tem cônicas. Eu vou até lá, cara, até no final. Aí no outro dia eu reviso o que eu vi, que é mais importante, a partir dos exercícios que eu vi. Aí com o tempo o seu cérebro vai amadurecendo aquela informação. É assim, entendeu? Eu não fico preocupado, hoje eu vou acordar, vou estudar 8 horas, se eu não estudar, eu vou morrer. Tem gente que é assim, eu não vou estudar 8 horas, meu Deus, não consegui estudar 8 horas. O cara estudou 8 horas, mas fez, sei lá, 200 questões. Isso já é incrível, cara, entendeu? Então, eu sempre bato nessa tecla, tipo, da qualidade versus quantidade. E diminuir a quantidade de telas, cara. Tipo assim, quando eu falo telas, eu falo de redes sociais. Cara, tipo assim, tu não tem noção do quanto que isso destrói mesmo tua produtividade. Eu fiz um teste empírico comigo mesmo, que de manhã eu ficava oscilando entre estudar e mexer na rede social. Eu ficava 30 minutos em foco e 5 minutos em redes sociais. Vendo vídeos do Pobeja. Cara, é impressionante, quando eu dava meio-dia para 1 hora, eu já tava desgastado mental. Desgastado mesmo, tipo assim, muito lerdo, lento, com sonolento, com preguiça e normalmente eu tava com dificuldade de focar. E quando eu tava com dificuldade de focar, eu ficava, não vou usar mais não. Ou às vezes eu saía da alimentação, eu tava comendo bem, na dieta, eu saía da alimentação, vou comer um doce aqui, aí estragava tudo. Aí eu, já comi um doce mesmo, não vou nem estudar mais hoje. Então, afeta, entendeu? E o que eu fazia, né? Que até hoje funciona pra mim. Amanhã, quando eu começo sempre pela manhã, eu sempre começo sem tela, sem nada, tipo assim, sem nada de rede social. O máximo que eu faço é ouvir música. Eu gosto de ouvir música calma, lenta. E funciona pra mim. Talvez não funcione pra você, talvez pra você funcione ficar quieto, em silêncio, tudo bem, não tem problema. Pra mim funciona ficar ouvindo música. Eu gosto de ouvir música. Eu vou fazer um vídeo sobre música
Então, pra mim, funciona muito ouvir música. Eu me acalmo, fico mais tranquilo, lento, eu faço minha comida bem saudável, bem tranquilo. Não fico mexendo em rede social, nem vendo vídeo curto, né, shorts, reels, enfim, no TikTok, nem nada disso. E eu deixo pra mexer nessas redes sociais assim que passa de meio-dia. Passando meio-dia, eu vou fazer meu almoço, normalmente. E aí eu pego e mexo na rede social, que eu já matei a manhã toda, entendeu? Normalmente pela manhã eu já mato quase, tipo assim, 80% do que eu ia fazer eu já mato pela manhã, porque eu tenho que trabalhar também. Trabalho a parte da tarde e à noite. Então, pela manhã eu já mato o que eu tenho que matar. Tipo, se eu falei pra você que tem que fazer 100 questões, eu tenho que fazer 100 questões só pela manhã. Se 100 questões pela manhã, e dessas 100 questões, eu vou para revisão, aí fico matando as revisões, que é no caso o Anki. Então, basicamente eu não vejo tanta teoria no negócio, mas é questão, no meu caso, né, porque eu já matei metade dos conteúdos, depende do seu caso, cara. Às vezes o seu caso é só ver vídeo A, porque você não tem base de nada, então você vai fazer questão, você vai bater a cara, pô. Mas o negócio é muito simples, é você ver a videoaula, você entendeu o que o cara quer dizer, você escrever com suas palavras, entendeu? Ah, entendi, Arthur. Escreva com suas palavras. Se você não consegue assim, eu entendi isso aqui, isso aqui, isso aqui. Normalmente, o que eu faço? Quando eu assunto novo, eu vejo a aula, eu vou já fazer essa questão, eu não anoto nada. Se for PDF, melhor ainda, eu não anoto nada. Faço questão, vou fazer a questão. De acordo com as questões, eu vou sabendo o que é importante e o que não é. Porque tem coisa, cara, que é muito grande. Por exemplo, fotossíntese. Cara, fotossíntese é gigante, cara. Gigante. Só que as provas, elas já sabem o que te cobrar. Elas já sabem os pontos que vai te cobrar. Né? Ou ela vai perguntar pela fase clara ou fase escura. Vai perguntar qual é a importância da água na fotossíntese. Ela não vai te perguntar o nome de uma enzima, de uma proteína, de uma molécula. Ela não vai fazer isso. Porque essas são coisas muito específicas. É uma pessoa que vai fazer um mestrado em biologia, vai saber essas coisas. Ou biólogo. Até segunda etapa, talvez ele cobre, mas eu acho muito difícil mesmo. Normalmente a gente perguntar a importância daquilo. Eu vou te perguntar, se eu botar um inibidor que faz isso, o Enem gosta muito disso, de perguntar, eu vou colocar uma enzima inibidora da ATP, esqueci o nome, ATP enzimática, que faz aquele giro que pega o H+, e junta com a molécula de água e transforma em energia em ATP. O que acontece se eu cortar um NAD, o que acontece? É isso, entendeu? É esse tipo de coisa. Quantas ATP, qual a fase mais energética na mitocôndria? Qual a fase mais energética da respiração celular? Onde acontece? É tipo de coisa que acontece. Tipo assim, e aí, eu tô falando pra você, esse tipo de coisa você já vai anotando, pô, isso aqui é importante. Você vai anotando, não tem necessidade de você copiar um monte de coisa que não é, que é irrelevante. Entendeu? Eu acho isso muito importante. E os exercícios, tá? Eu falei de exercício. Como é importante o exercício? Exercício é no que diz respeito que eu falo. Você faz exercício, vai fazer exercício. Por enquanto, só vai fazendo. Depois que você vai pegando a manha, você vai revendo os exercícios, os assuntos e os exercícios, vai revendo. Pelo menos pra mim é assim, eu fico revendo os exercícios, faço de novo, revejo. Isso é tempo, cara, é tempo, entendeu? Com o tempo você vai vendo que aí você vai aumentando o nível, vai pegando questão média e difícil. Cara, é questão média e difícil que vai fazer você passar. Vou fazer até um vídeo sobre isso. É questão média e difícil que vai fazer você passar em qualquer prova. Média e difícil, média e difícil. Esquece esse negócio de questão fácil. Questão fácil é só você entendeu o assunto, pegou, fixou. É questão média. É questão média e difícil. Bota na sua cabeça, questão média e difícil que vai fazer você passar. Tem aluno que eu conheço, tem amigo meu que conhece, que quer fazer isso. Eu fiz 200 questões, tu fez quantas questões? Fácil. Eu fiz 100 questões fácil. Pô, tá de geração, né? 100 questões fácil. Cara, questão fácil você faz só pra fixar o conteúdo. Matou ali, pum, corta. Já vai pra questão média. É questão média e difícil que vai fazer você passar. E aí, com o tempo, você vai conseguindo cortar. Tipo assim, hoje eu vou fazer tantas questões médias. E das médias vai pra difícil, média difícil. Fica oscilando nessas duas. E é óbvio, você precisa de repertório. É óbvio que você precisa dominar muito o assunto. Você precisa ter experiência muito com questões. E é por isso que eu tô falando pra vocês. Uma pessoa que nunca estudou, você que nunca estudou, por exemplo, Arthur, nunca estudei geometria plana. Meu irmão, começa com a questão fácil, entendeu? Você não vai continuar com a questão do ITA, você vai quebrar a cara, vai ficar triste. Começa com a questão fácil, vai lá no seu filtro de questão fácil, pronto. Fazer aqui, matar umas 10, vou matando, tudo tá tranquilo, tô achando tranquilo. Bota a questão média no meio, já fácil, bota a média, consegue responder, fica na questão, olha, visualiza, mastiga a questão, vai pra próxima, não deu isso aqui, tem alguma coisa. É assim, entendeu? Se você vai, eu vou falar mais sobre isso no próximo vídeo, sobre questões, especificamente. Tá? Muito obrigado por assistir esse vídeo, espero que você tenha gostado, espero que tenha agregado na sua vida. E deixe seu like aí e se inscreve nesse canal. Valeu!